Boa tarde, professor Odilon Cavalari, boa tarde, professor Vladimir França, boa tarde, professor Zé Roberto, boa tarde, os auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Brasil. Esta é mais uma live em comemoração aos 8 anos da ANTC, nossa associação, que ao longo desses 8 anos vem construindo um novo sistema de Tribunal de Contas do Brasil, e hoje estamos aqui para debater mais uma temática que guarda direta relação com os mandatos conferidos aí aos tribunais de contas, né, mandato jurisdicional e sancionador, e trouxemos aqui 3 grandes nomes, 3 especialistas aí para debater essa temática e mostrar um pouco qual o influxo aí, né, do direito administrativo sancionador na processualização dos tribunais de contas do Brasil. E eu iniciaria convidando o professor Odilon Cavalari, ele que é mestre e doutorando em Direito, ele é autor de controle externo do TCU, foi consultor jurídico do TCU, tem uma atuação marcadamente reconhecida nessa área do direito público, e para a gente é uma honra recebê-lo aqui para debater nesta tarde de hoje, uma temática que é de interesse não apenas daqueles que militam nos tribunais de contas do Brasil, mas também do cidadão que espera uma boa e regular atuação do controle dos recursos públicos, de modo que eles possam realmente sentir os efeitos dessa atuação dos tribunais de contas. E, Odilon, eu, assim, iniciei deixando aberto aí, para que você pudesse falar um pouco na sua, assim, concepção, na sua vivência, dentro da sua vida também acadêmica, qual, assim, a influência do direito administrativo sancionador nos tribunais de contas do Brasil, não apenas nos processos de controle externo de natureza sancionatória, mas no processo de controle externo como um todo, até em razão, né, dos reflexos da atuação dos tribunais de contas na esfera de direitos subjetivos aí dos terceiros, de terceiros que podem, assim, afetar honra, patrimônio, reflexamente até a liberdade e a capacidade eleitoral desses agentes. Então, gostaria que você pudesse dar início falando um pouco sobre esse tema. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, professor José Roberto, professor Vladimir. Quero dizer que é um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês no dia de hoje, para debatermos esse tema tão importante. E na presença dos ilustres professores Vladimir e José Roberto. Quero aproveitar também, Ismar, para parabenizar a NTC pelos 8 anos, pelos brilhantes 8 anos, uma história bonita que a NTC tem inscrito e deixado marcas indeléveis na história do controle externo, pela atuação sempre presente, proativa e muito firme de todos que a representam. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Esse tema é extremamente atual, é o tema que está na pauta, né? Que é o direito sancionador, que também se aplica aos tribunais de contas. Os tribunais de contas ganharam uma dimensão bem maior a partir da Constituição de 88, sempre ocupando novos espaços, se fazendo mais presente na administração pública, o que é natural, já que o próprio Estado também se agigantou. Quanto maior o Estado, maiores devem ser os controles também. E nisso há alguns desafios que têm sido enfrentados pelos tribunais de contas, e um deles diz respeito ao direito administrativo sancionador. Tribunais de contas são órgãos de fiscalização que não se limitam à apuração dos fatos. São órgãos judicantes, não são jurisdicionais. O Supremo já decidiu isso, tem colorido quase jurisdicional, né? No dizer lá do ministro Sepúlveda Pertence, no MS 23.550. Mas são órgãos que julgam e imputam responsabilidades a agentes públicos e também a agentes privados, pessoas jurídicas. Essa atividade precisa ser pautada pelo direito. O direito que se aplica lá fora dos tribunais de contas, certamente é o mesmo direito que precisa ser aplicado no âmbito dos tribunais de contas. É de se reconhecer que vários tribunais de contas, a imensa maioria, então, pode-se dizer até que todos, cada um a seu ritmo, tem buscado um aperfeiçoamento nesse sentido,
mas é claro que sempre há espaço para novos aperfeiçoamentos. Temos hoje alguns desafios que decorrem de novas realidades, uma crise forte que enfrentamos agora, que também requer um novo olhar sobre as sanções que são aplicadas pelos tribunais de contas e que precisam olhar a realidade da administração pública com bastante sensibilidade, mas sem perder de vista, e aqui essa afirmação, de certo modo, contém uma pequena provocação, que o direito é o mundo do dever ser. Precisamos ver o mundo do ser, o mundo daquilo que é, mas precisamos ver aquilo que foi democraticamente escolhido pela população por meio de seus representantes eleitos e que consta do texto constitucional e das leis. É o dever ser que empurra a sociedade num caminho que foi o caminho democraticamente escolhido pelos representantes do povo. O grande desafio dos tribunais de contas é aplicar esse mundo do dever ser, o mundo do direito, à realidade fática, ao mundo dos fatos, sem desconsiderar a realidade, mas também sem passar por cima do direito. O direito administrativo sancionador, sem dúvida alguma, que ele envolve um grande desafio nessa seara. É importante que saibamos discernir o joio do trigo, o gestor bem intencionado daquele outro que erra porque quer errar. Isso não é fácil de se fazer e quem trabalha com controle sabe muito bem disso. Não é às vezes pode-se até se construir um discurso fácil sobre esse desafio. Na prática não é. Não temos uma bola de cristal para sabermos quem fez o quê e por que fez. Tudo que fazemos é com base naquilo que está nos autos. O direito administrativo sancionador, ele, nesse particular, exerce uma função importante porque nos traz subsídios, nos traz instrumentos jurídicos para que os tribunais de contas possam bem exercer as suas atribuições. Veja que é um órgão que tem uma estrutura por si só desafiadora. Repare, se formos fazer uma comparação com um processo penal, nós vamos ver que há 4 instituições que atuam no âmbito de um processo acusatório: a polícia ou o Ministério Público que investiga, o Ministério Público que acusa, no caso de uma ação penal, uma ação penal pública, quem julga é a primeira instância, quem revê o julgado é a segunda instância. No caso dos tribunais de contas, tudo isso é feito pelo próprio órgão, tudo está dentro de um mesmo órgão. Isso por si só já é um grande desafio para ser administrado e vencido no âmbito de um processo acusatório. Não só acusatório, como me parece que implicitamente mencionou o Ismar na sua pergunta, não apenas processos que resultam em sanção nos trazem preocupações acerca da justiça, porque temos outros, tais como, por exemplo, o próprio julgamento de contas. Quando o tribunal julga contas, isso pode implicar inelegibilidade. O titular daquelas contas vai para uma conta de responsáveis por contas julgadas irregulares, isso é remetido ao Ministério Público Eleitoral, é remetido à Justiça Eleitoral, e por conta dessas decisões dos tribunais de contas, isso pode implicar inelegibilidade, e de fato tem implicado. Pesquisas feitas nas 2 últimas eleições demonstraram que mais da metade das declarações de inelegibilidade da Justiça Eleitoral foram assentadas, foram embasadas em decisões de tribunais de contas que rejeitaram contas. Veja, repare que as hipóteses de inelegibilidade, que estão lá no artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64 de 90, com a redação dada pela Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135 de 2010, as hipóteses estão nesse dispositivo. A linha G é a que diz respeito à rejeição de contas, e, portanto, mas, no entanto, ela responde por mais da metade das hipóteses de declaração de inelegibilidade. Não é uma sanção, mas tem uma repercussão gravíssima na esfera política do agente público, que pode ficar impedido de participar de eleições por um período relativamente longo. Portanto, essas questões são questões desafiadoras para os tribunais de contas. Às vezes não se há
ainda que o tribunal às vezes não julgue contas, o próprio parecer prévio, como tivemos a oportunidade de ver em tempos recentes, o parecer prévio é, por natureza, uma peça de natureza opinativa, mas ele pode acabar tendo desdobramentos outros que independem do Tribunal de Contas, mas que podem resultar até mesmo no impeachment. Então, são repercussões gravíssimas nas esferas jurídicas de terceiros que são produzidas pelos tribunais de contas, motivo pelo qual todos os que atuam em tribunais de contas, sejam aqueles que atuam na fase de apuração dos fatos, que são os auditores, sejam aqueles que atuam como fiscais da lei, os membros dos Ministérios Públicos de Contas, sejam os julgadores, ministros e conselheiros, todos eles precisam atuar de modo muito aderente a regras e princípios do direito, particularmente do direito administrativo sancionador, como importantes instrumentos, importantes balizas para que os tribunais de contas não sejam vistos como intransigentes defensores do erário, mas sem consistência jurídica. Devemos ser intransigentes defensores do erário, mas com consistência jurídica, porque isso é que nos dá credibilidade, nos dá legitimidade. E para isso é importante que falemos a língua do direito. Não que somente o direito seja importante, temos uma virtude muito grande, somos um órgão multidisciplinar, que ironicamente é uma virtude vista por alguns dos nossos críticos como se fosse um defeito. Não, é ótimo termos engenheiros, contadores, administradores, economistas e outras tantas profissões no âmbito dos tribunais de contas, porque isso é importante para apurar os fatos. A questão muda de assunto quando saímos da parte da apuração dos fatos, porque imagine um bacharel em direito fazer uma auditoria de obras públicas. Não daria certo. É importante que tenhamos um engenheiro dentro do tribunal para apurar os fatos. Mas quando pulamos de fase, saímos da fase de investigação e ao final dizemos, em face do exposto, entendo que houve uma irregularidade e entendo que o responsável por essa irregularidade é o fulano de tal. Aqui mudamos de fase, passamos para a fase de acusação. Aqui, se na fase inicial o direito já era importante, porque diz respeito à colheita de provas, falando numa linguagem jurídica e não de auditoria, quanto mais a partir do momento em que o tribunal aponta o dedo para alguém e levanta uma razoável suspeita de que tenha ocorrido um ilícito e de que aquela pessoa tenha sido a autora do ilícito. Com mais razão ainda, o direito deve se fazer presente nessa fase e em relação a todos que atuam nessa fase. Bom, Ismar, por hora, em termos de considerações iniciais, tentando me limitar ao nosso tempo inicial aqui, de 10 minutos, eu fico por aqui nesse primeiro momento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Zulon, pelas excelentes ponderações. E aí, dentro dessa linha, muito bem posta, eu convidaria o professor Vladimir a discutir um pouco sobre a linha da identidade garantista, né, do direito administrativo sancionador, professor Vladimir. E aí, linkando um pouco lá com o recurso extraordinário 636886, em que o ministro Alexandre de Moraes, em algumas passagens, né, chegou a falar um pouco da atuação dos TCs, e logo após, alguns artigos foram publicados aí, levantando essa discussão sobre se os tribunais de contas julgam pessoas, se não julgam pessoas, se analisam dolo ou não, enfim. Então, dentro desse novo formato de controle da administração pública, linkando também até com a linha de assim, contenção ao arbítrio do poder estatal, seria possível, por exemplo, a atuação do TC sem focar em pessoas, sem levar em conta o devido processo legal, sem analisar, por exemplo, elementos como conduta, ou como assim, a conduta do agente, se é dolosa ou culposa, enfim. Gostaria de ouvir o professor dentro dessa linha. Bem, em primeiro lugar, gostaria de desejar minha boa tarde a todos e meus agradecimentos pelo gentil convite que me foi dirigido pela NTC, saudar meus colegas de bancada digital, virtual ou remota, como queiram, professor Odilon, professor Zé Roberto. Bem, a primeira coisa que a gente tem que levar... Acabei já entrando, mas sem... O professor Vladimir, ele é da Federal do Rio Grande do Norte, professor doutor, ele é membro
do IDASAN e tem uma linha voltada à pesquisa aí no direito público, também com foco nos TCs. Mais uma vez, me perdoe por não ter referenciado antes, talvez pela falta de habilidade aqui. Não, nem se preocupe. Mas vamos lá. Os tribunais de contas, de fato, eles não são órgãos jurisdicionais. Não são órgãos jurisdicionais, não integram o poder judiciário, suas decisões não fazem coisa julgada. Mas os tribunais de contas, não se pode negar, eles têm uma competência judicante. E uma competência judicante que abre espaço para uma competência sancionadora. A delimitação disso você vai encontrar, do meu ponto de vista, no artigo 70 da Constituição Federal. E a gente não pode esquecer o papel do Tribunal de Contas como auxiliar do Poder Legislativo no exercício do controle externo, que está delineado no artigo 70. Bem, quando se fala das competências do Tribunal de Contas, é claro que nós temos que enfrentar a questão do fenômeno do ilícito. E alguns problemas que eu vejo na questão da discussão em torno do âmbito de competências ou do alcance da competência do Tribunal de Contas está na má compreensão ou na compreensão assodada a respeito dos modelos jurídicos de ilícitos que devem ser enfrentados pela atuação do Tribunal de Contas. Para começar, o que seria o ilícito administrativo? E será que realmente o Tribunal de Contas ficaria responsável tão somente por ilícitos administrativos? Essa é a primeira proposição para discussão, que eu acho que é central até para os desdobramentos, para a gente enfrentar a questão que nos foi posta aqui para debate, discussão e reflexão. Bem, o que seria ilícito administrativo? Aí me permitam utilizar como base as concepções de Pontes de Miranda. E Pontes de Miranda, ele tem um conceito que para mim é essencial ao direito, que é o conceito de incidência, ou seja, uma conduta ou um evento somente se torna relevante no direito a partir do momento que essa conduta ou evento tem suas coordenadas espacial, temporal e material demarcadas por uma norma jurídica, a fim de viabilizar a disciplina da conduta intersubjetiva. Então, o que na verdade seria o ilícito nessa concepção envolve a análise de dois elementos que devem estar presentes no que Pontes de Miranda chamava de suporte fático, ou seja, o que você tem delineado na realidade, selecionado pelo direito, que se mostra relevante para a finalidade do direito, que é justamente a regulação, a disciplina da conduta humana intersubjetiva. E há duas coisas que são essenciais para que uma conduta seja considerada ilícita. Primeiro, que ela seja uma conduta contrária aos valores protegidos, tutelados pelo ordenamento jurídico, pelo sistema do direito positivo. E segundo, que seja uma conduta de quem tem a capacidade delitual, ou seja, capacidade para cometer algo contrário ao direito. Então, você tem de um lado a contrariedade do direito e, segundo, a imputabilidade. Isso em qualquer modalidade de ilícito. Quando se trata de ato ilícito administrativo, nós temos duas possibilidades. Eu posso ter o ato jurídico ilícito administrativo e o ato fato jurídico ilícito administrativo. Eu vou trabalhar com essa distinção daqui a pouco. Mas o que vai fazer com que o ato ilícito seja administrativo? Em primeiro lugar, é preciso que haja uma contrariedade a um valor tutelado pelo modelo jurídico administrativo, ou se preferir, o regime jurídico administrativo. E segundo, que haja a imputação dessa conduta para o administrado. E, caso ocorra isso, essa conduta ela deve ser punida através da aplicação de uma sanção administrativa. E aqui, eu, digamos assim, revelo uma mudança de entendimento que eu vinha seguindo
há tempos, porque tradicionalmente, quando se fala de sanção administrativa, a sanção administrativa é aquela sanção que é aplicada por uma autoridade administrativa. Mas examinando os trabalhos do professor Fabien Osório, eu observei que se faz necessário realmente uma conduta, mais só um segundo. Bem, aí volto só um segundo. Mas o que acontece é que, no caso da sanção administrativa, ela pode ser aplicada tanto pelo estado de administração, como também pelo estado de jurisdição no exercício da jurisdição civil. Então, o que vai fazer a sanção administrativa ser diferente das demais sanções é justamente o fato dela ser consequência de um ato ilícito administrativo e, segundo, não ter natureza indenizatória. Então, em rigor, as sanções de natureza indenizatória elas teriam natureza civil. Por que eu fiz essas considerações? Porque se você examinar as competências do Tribunal de Contas, você verifica no artigo 71, inciso 8, que cabe ao Tribunal de Contas aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, você teria, em tese, uma base constitucional para se estabelecer sanções de competência do Tribunal de Contas. E isso está mais especificado no artigo 1º, pelo menos no plano federal, no artigo 1º, incisos 8 e 9, quando fala, no inciso 8 do artigo 1º, representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, indicando o ato inquinado e definindo responsabilidades, inclusive de ministro de Estado, autoridade de hierárquico equivalente, e aplicar aos responsáveis as sanções previstas nos artigos 57 e 61 desta lei. E no artigo 12 tem lá que, em raso de irregularidade de contas, você tem a possibilidade, você tem a competência para definir a responsabilidade individual solidária e a identificação de eventual débito em favor da Fazenda Pública. Por que eu fiz essas observações? Significa dizer que o Tribunal de Contas ele não trabalha apenas dentro dessa concepção com ilícitos administrativos, mas também com ilícitos civis. E não significa dizer que as sanções civis sejam exclusivas, de aplicação exclusiva pelo Poder Judiciário. O que não raras vezes você tem são sanções, por exemplo, sanções estabelecidas em contratos privados ou até mesmo em relações privadas como condominiais, que são executadas por meio de intervenção do Poder Judiciário. Então, nesse sentido, uma coisa são as sanções administrativas propriamente ditas. E aqui, caminhando para o final, eu peço até para ver o policiamento do meu tempo. Então, uma coisa são as sanções, os ilícitos e sanções administrativas. No caso, a sanção administrativa da multa, da inabilitação do cargo, que tem que se submeter a um determinado modelo, que tem um modelo jurídico específico, inclusive com consequências do ponto de vista da estabilização, ou seja, de prescrição, ou decadência, como alguns possam preferir. E outra coisa diz respeito aos ilícitos e sanções civis de competência do Tribunal de Contas. O que torna mais difícil, digamos assim, complexo isso, por quê? Porque existe um ilícito administrativo, uma modalidade de ilícito chamado ato de improbidade administrativa, que enseja tanto sanções administrativas como sanções civis nos termos da lei 8429, e nós temos também o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, que estabelece a questão da imprescritibilidade, onde o Supremo Tribunal Federal, como se sabe, restringiu a imprescritibilidade ao ato de improbidade
administrativo praticado com dolo. Uma coisa que tem que ser levada em consideração é que, para que uma conduta seja realmente reconhecida como ato de improbidade administrativa, faz-se necessário que haja intervenção do Poder Judiciário na aplicação da Lei 8429, de 1992. Então, do meu ponto de vista, o Tribunal de Contas, ele pode perfeitamente reconhecer a existência da incidência, da norma sancionadora veiculada pela 8429. Mas ele não tem competência para aplicar esta norma sancionadora, nem usar isso como um argumento para tanto. Faz-se necessário o quê? Que haja um enquadramento daquela conduta num modelo jurídico de ilícito cuja repressão seja efetivamente de competência do Tribunal, seja realmente de competência do Tribunal de Contas. Então, a gente precisa ter cautela com relação a isso. Pelo menos com relação ao que a gente pode trabalhar nesse aspecto. Então, eu acredito que a questão-chave nessa discussão em torno da prescritibilidade ou imprescritibilidade, ou seja, até que ponto essas sanções civis aplicadas pelos tribunais de contas, elas vão influenciar ou não na questão da improbidade administrativa, isso passa necessariamente pela análise das várias garantias que existem no modelo jurídico administrativo. É o que eu tinha para expor nesse primeiro momento e fico à disposição para debates e para outras questões. Professor Vladimir, muito obrigado pelas suas colocações, e só para reiterar, Vladimir, ele é advogado, mestre em Direito Público pela UFPE, doutor em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, professor associado do Departamento de Direito Público da UFRN. Eu vou deixar para a gente debater depois da fala do professor José Roberto, inclusive sobre algumas temáticas levantadas aí pelo professor Vladimir, especialmente em relação à incidência, certo? O reconhecimento da incidência como do ato de improbidade, mas não a responsabilização em si. Mas deixamos para o debate, quando voltar a palavra até para o professor Odilon. Professor José Roberto, uma figura bastante conhecida, presidente do IDASAN, procurador da República, mestre em doutor Direito, professor da PUC São Paulo, entusiasta do direito público aí, brasileiro, tem atuado muito nessa área do direito administrativo sancionador. Professor José Roberto, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. E, professor, em relação à pergunta que eu queria direcionar para agora, né, nós temos muito ouvido falar aí sobre o consensualismo, sobre esse misto entre consensualizar e responsabilizar. E eu tinha, até assistindo a uma palestra, vi que o senhor colocou que para o direito administrativo sancionador não interessa o punitivismo nem o consensualismo, o que interessa é a efetividade, entendeu? Então, a partir dessa colocação, e até na busca dessa linha também, né, da identidade do direito administrativo sancionador, eu queria que o senhor, assim, abordasse um pouco sobre como, assim, amoldar os princípios do direito penal ao direito administrativo sancionador, e se há realmente uma autonomia científica do direito administrativo sancionador, certo? E em que medida? Perfeito. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento na pessoa do vice-presidente Ismar, da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, para participar desse webinar sobre direito administrativo sancionador e tribunais de contas, e cumprimentando, portanto, também aqui, é uma alegria, uma satisfação estar na companhia do Odilon Cavalari de Oliveira e do professor Vladimir da Rocha França.
professor Vladimir e Ismar também integram o Instituto de Direito Administrativo Sancionador, e o professor Odilon é auditor fiscal do controle externo, aí com uma vasta atuação no campo do Tribunal de Contas da União. Para mim é uma grande satisfação enfrentar essa temática com vocês, conversar com vocês nesse final de tarde sobre esse tema. Em primeiro lugar, porque, ao meu ver, né, se o direito administrativo sancionador no Brasil, hoje ele está sendo revisitado pela sua importância, pela necessidade de aprofundamento de estudo das suas estruturas teóricas, em parte se deve exatamente à atividade dos tribunais de contas. Né? Como muito bem reconheceu o Odilon e o professor Vladimir, os tribunais são órgãos judicantes e, dentro dessa atividade institucional, eles, além de promover, como muito bem apontou o Vladimir, a possível prática de ilícito que gere dano causado ao erário, os tribunais de contas têm também, por previsão constitucional, o professor Vladimir acabou de citar, a sua atribuição sancionadora, prevista na Constituição e que, portanto, tem que ser regulamentada por lei. Então, eu diria que, ao longo desses anos de vigência da Constituição, na medida que os tribunais de contas foram se fortalecendo, e na medida que a sua atividade sancionadora foi sendo legitimada, foi sendo aplicada, foi sendo aperfeiçoada, os tribunais de contas respondem pela enorme importância que tem o estudo do direito administrativo sancionador hoje, em termos de direito brasileiro. Então, é extremamente oportuno que a associação tenha feito esse evento, para que a gente possa discutir a atividade dos tribunais com esse recorte, né, do direito administrativo sancionador. E eu diria também, aproveitando esse recorte e já fazendo um link aqui com as exposições do Odilon e com a exposição do Vladimir, eu diria que é um grande desafio falar desse tema. Porque se a gente for pensar em termos de direito administrativo sancionador, só como infrações e sanções por órgãos e entes da administração pública, ou que exercem função administrativa, nós sabemos que não teríamos como encaixar o Tribunal de Contas nesse estudo. Os tribunais de contas são órgãos que estão vinculados ao Poder Legislativo, não é possível que se diga exatamente que eles exercem uma função administrativa atípica. Talvez seja possível falar de uma função, né, administrativa de controle de contas, para tentar enquadrar a atividade desses órgãos constitucionais autônomos e, portanto, aquela noção clássica de sanção administrativa fica muito difícil você defender. Mas se a gente for no caminho que foi aberto por Fábio Medina Osório e que segue, e que vários outros estudiosos estão seguindo, no sentido de desconectar, né, a sanção administrativa ao polo subjetivo institucional da administração pública, inclusive prevendo a possibilidade de haver sanções sobre a égide do direito administrativo sancionador aplicadas pelo Poder Judiciário, aberto este caminho e percebendo que isso está relacionado com a responsabilização, né, de agentes públicos e terceiros pela prática de ilícitos que agridem, né, princípios e normas de direito administrativo, aí facilmente a gente percebe que não só, né, os tribunais de contas se encaixam, como também o Poder Judiciário, nesta vertente que o professor Vladimir acabou de mencionar aqui, a repressão aos atos de improbidade administrativa, previsto no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, também se insere no campo do direito administrativo sancionador. Ou seja, para nós, o direito administrativo sancionador, considerando a nossa realidade brasileira, que às vezes não é a mesma de muitos países europeus, para nós, o direito administrativo sancionador, certamente, ele tem um campo gigantesco de abrangência. E ele certamente inclui, de um lado, o sistema de responsabilidade da improbidade administrativa e, de outro, o sistema de responsabilização de agentes públicos e particulares, pessoas físicas e pessoas jurídicas,
junto aos tribunais de contas. Então, o primeiro desafio já é esse, você adotar um critério para incluir os tribunais de contas dentro da compreensão desse ordenamento, né? E aí eu faço referência à excelente obra do professor Flávio Medina Osório, que abriu o caminho para mostrar que isto é possível e que para o nosso ordenamento isto é adequado, é uma leitura constitucional adequada do nosso regime, que, digamos assim, só encontra um paralelo. Outro paralelo é o direito penal. Então, eu diria que todas as manifestações estatais que têm conteúdo sancionatório, elas estão sob o estudo, sob o escrutínio do direito administrativo sancionador. A única coisa que consegue ser excluído dessa seara é o próprio direito penal, enquanto outra manifestação desse poder punitivo do Estado. E aí, então, seguindo essa provocação e também aqui atento ao que o professor Vladimir falou, o outro desafio é, ok, uma vez incluído essa atividade sancionadora, que não se confunde com uma outra atividade judicante, que é a atividade de julgamento, então a gente precisa separar, né? Acho que o Odilon foi muito perfeito na colocação dele, quando disse que, né, é um desafio imenso, porque no Tribunal de Contas tudo está reunido, disse o Odilon, né, a função de investigar, a função de acusar, a função de julgar, o recurso, o julgamento do recurso. Então, de fato, isso é um grande desafio. Mas percebendo que isso está dentro do campo do direito administrativo sancionador, o próximo desafio é em que medida construir esse regime próprio dos tribunais de contas, do ponto de vista da atividade sancionadora. Considerando, de um lado, direitos e garantias fundamentais e considerando, do outro, a necessidade de haver eficiência nessa atividade sancionadora. Sob o ponto de vista dos direitos e garantias fundamentais, o professor Vladimir já tocou em alguns pontos, o professor Odilon também. Se a gente for pensar em termos de vertente material, né, e investigar a atividade sancionadora dos tribunais de contas, vai entrar em cena a questão da tipicidade dessas sanções, a questão da responsabilidade objetiva ou subjetiva, a questão da irretroatividade dentro dessa atividade sancionadora, a questão da impossibilidade ou da vedação do bis in idem, vai entrar em cena um tema que agora o Vladimir colocou, que é o tema da prescritibilidade da sanção, que não se confunde com o tema da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário. Sem falar que também sobre esse viés, nós temos aí um caminho aberto, né? Um caminho aberto do ponto de vista processual. Nós temos o devido processo legal incidindo nessa atividade sancionadora. Então, nós temos o problema do princípio do contraditório e ampla defesa, o princípio do devido processo legal, o princípio da motivação, o princípio que envolve a questão da autoridade e da segregação de funções no curso do processo administrativo sancionador. Nós temos a questão do princípio da pessoalidade das sanções, nós temos o problema do princípio da reformatio impégios. Há uma série de questões que essas garantias, o princípio da presunção de inocência, há uma série de questões que já atraem esse problema relacionado só com a ideia de que essa atividade sancionadora está sujeita a um ordenamento próprio, com regime próprio. E, do outro lado, vem a eficiência dessa atividade. E aí entra essa observação última aí que o Ismar colocou sobre a questão do consensualismo. Porque é a ideia do consensualismo que gera, né, uma expansão de técnicas consensuais dentro do campo do direito administrativo sancionador, que vai trazer problemas relacionados com acordo de leniência, com termos de ajustamento de conduta, com acordos de não persecução civil, com termos de ajustamento de gestão, com efeitos de acordo de leniência e colaboração premiada no campo da atividade sancionadora dos tribunais de contas. Isso tudo tem a ver com esse outro aspecto, que é o aspecto da eficiência e da efetividade dessa atividade sancionadora. Porque, queiramos ou não, é óbvio que o Tribunal de Contas não é uma máquina para produzir sanções. Não existe nenhuma máquina dessa no aparelho do Estado de Direito. O Estado de Direito não foi feito para ser um instrumento de punição.
sem contextualização e sem medir as consequências dessa atividade sancionadora. Isso também vale para todos os sistemas e vai valer para os tribunais de contas. Eu acho que nós vamos ter aqui uma boa oportunidade para discutir a questão desse consensualismo nessa atividade, considerando aí, né, a experiência que a gente vem observando da condução desse tema junto ao Tribunal de Contas da União. Então, nada mais oportuno, eu quero parabenizar a associação aqui e quero novamente aqui me congratular com o Odilon e com o Vladimir, e além também, né, de vocês, Maia, é uma grande alegria estar aqui ao seu lado. Professor Zé Roberto, muito obrigado. Antes de abrir para o debate dessas 3, assim, colocações, professor Vladimir, especificamente, me permita, em relação a essa questão do reconhecimento do dolo, ou não, pelo Tribunal de Contas, a gente, assim, busca sempre, assim, diferenciar essa responsabilização pela prática do ato de improbidade e o reconhecimento em tese como ato de improbidade. E, assim, a meu sentir, ela vai até na linha dessa identidade garantista do direito administrativo sancionador, de modo que os tribunais, eles, a pretexto de o texto legal dizer que a ciência, que a ação cientificadora é tão somente em tese, ele acabar cientificando ao MP eventuais práticas de improbidade que não configuram em tese nem essa improbidade. Então, o tribunal, quando ele identifica em tese a incidência, como o senhor bem colocou, não se confunde com a responsabilização que insta ao processo judicial. A gente parte sempre daquela linha, né, do jurisdicional não se confundir com o judicial em si, que a gente não tem jurisdição exclusiva no Brasil, embora, sim, seja jurisdição una. Então, dentro dessa linha, eu já queria entrar para a pergunta do segundo bloco, e você já fica à vontade para também, antes de assim responder, já travar um debate sobre eventual fala de alguns dos debatedores. Então, há uma influência, professores, do direito espanhol, né, do direito administrativo e sancionador, e até na linha do saudoso professor Garcia de Enterri, que foi um incentivador, né, do direito administrativo, como instrumento de contenção de arbitrariedade. E aí a professora Alice Voronoff, ao falar um pouco sobre responsabilidade, persuasão, punição, ela traz, assim, alguns pilares para sustentar a atividade sancionatória estatal, né, dentre os quais a procedimentalização, transparência e prestação de contas. Então, nessa linha, eu tenho visto que o próprio CAD, ele diferencia bem a atividade de fiscalização, instrução e investigação da atividade judicante. Então, a atividade de fiscalização é feita pela Superintendência Geral, e olha que é um órgão administrativo, não tem estatura constitucional. E aí, a pergunta que se faz, no âmbito dos TCs, parece que fica muito claro, né, que essa estrutura institucional do órgão regulador, ela pode interferir até na própria legitimidade da regulação. Então, concentrando, como o próprio Odilon colocou, e como o próprio professor Zé Roberto reafirmou, essas 3 funções no só órgão, não precisaríamos de mecanismos mais fortes para assim, garantir essa imparcialidade de atuação? Como ficaria, por exemplo, o princípio do juiz natural no âmbito do controle, certo? Como trabalhar também essa culpabilidade do direito administrativo sancionador? É a mesma do direito penal? Como levarmos isso para o processo controlador, certo? E eu uso esse termo processo controlador porque, assim, a própria lei já sinalizou nesse sentido. Então, nós temos um órgão, como já dizia o professor Carlos ali, que invalida o ato, expede cautelar, sanciona, reconhece ilícito civil, administrativo. Então, tudo concentrado no só órgão. Então, por maior razão, exige essa tripartição de funções. Então, como os senhores enxergam aí, a começar agora, voltando aí, né, já começando pelo professor Vladimir, essa concentração no só órgão e a possibilidade de interferência na esfera de direitos subjetivos de quem presta contas aos tribunais de contas? Olha, como eu disse na minha exposição, uma coisa é incidência, outra coisa é aplicação. Então, uma coisa é reconhecer que houve incidência. Por exemplo, se guardar as devidas proporções, um auditor do Tribunal de Contas verifica que houve a prática de um ilícito penal, qual é a obrigação dele? É justamente comunicar ao órgão competente que tem o direito de ação penal para estabelecer a apuração do fato e, no caso, fazer mover a jurisdição penal. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, ele tem que ser aplicado com relação à improbidade administrativa.
a Lei 8429, em momento algum, dá competência para se aplicar, para que o Tribunal de Contas aplique as sanções previstas na Lei 8429. Por mais que você possa ter sanções parecidas, similares, que sejam de competência do Tribunal de Contas. Seja de competência do Tribunal de Contas. E com um detalhe, a execução de todas as sanções de natureza pecuniária, sejam elas multas, sanções administrativas, sejam elas indenizações, sanções cíveis, vão ter que ser levadas para o Poder Judiciário no exercício da jurisdição civil. Então a gente pode perder de momento isso. Agora, o fato de você ter identificado a presença de um ato de improbidade administrativa, se tiver todos os elementos de prova através da atuação do Tribunal de Contas, qual é a obrigação do Tribunal de Contas? É oficiar o Ministério Público. E aplicar as sanções correspondentes aos ilícitos administrativos e civis que sejam pertinentes à competência do Tribunal de Contas, levando-se em consideração a demarcação que foi feita no artigo 70 da Constituição Federal. Eu, particularmente, acho que o Tribunal de Contas, o sistema de controle de contas que nós temos no Brasil, é um sistema que deveria ser aperfeiçoado. E ele tem justamente a interdisciplinariedade, a formação permite que o Tribunal de Contas tenha a possibilidade de fazer um controle muito mais efetivo, eficiente da administração pública do que o próprio Poder Judiciário, até pela intensa participação que o Tribunal de Contas tem, quer você queira, quer não, na formulação, tanto na formulação como no controle de políticas públicas. Então, o que a gente precisa fazer é um aperfeiçoamento da própria estrutura do processo administrativo, que tem que ser conduzido, tem que ser deflagrado pelo Tribunal de Contas, de modo a garantir ao administrado o devido processo legal. E isso passa necessariamente, por quê? Por uma reestruturação das carreiras, tanto que em debate anterior, conversando com o professor Zé Roberto, eu até propus, ou pelo menos propus não, mais um pensamento alto, no sentido de que nós deveríamos ter carreiras de servidores públicos cuja competência ficasse restrita à competência judicante. E tentar separar a apuração justamente da apuração do ilícito, do julgamento do ilícito, de forma um pouco mais coerente com o que se pretende, pelo menos em tese, no âmbito do processo penal. Agora, uma advertência que a gente precisa ter é que as garantias que nós temos no direito penal não podem seguir a lógica do Ctrl-C, Ctrl-V, por direito administrativo sancionador, até pela própria natureza do direito penal e o fato de que o direito administrativo ele precisa necessariamente ter uma amplitude maior, justamente para garantir a menor aplicação, a menor necessidade possível do direito penal. Pelo menos eu vejo a questão assim. É o que pelo menos eu tinha a dizer, até gostaria muito também de ouvir os outros colegas, os amigos que estão aí presentes. E só antes que eu me esqueça, só fazer aqui uma cobrança do professor Zé Roberto, que o livro dele sobre razoabilidade e proporcionalidade precisa ser urgentemente ser relançado, até porque eu não vejo no Brasil como tratar razoabilidade e proporcionalidade no direito brasileiro sem a obra do professor Zé Roberto Pimenta. Então, tanto que eu passei uma vergonha recentemente em sala de aula, disse, não, vão atrás do professor. Não, o professor está esgotado, eu vou cobrar, estou cobrando aqui uma atualização, uma reedição da obra urgentemente. Perfeito, professor. A gente diferenciou bem a questão da responsabilização pela improbidade do reconhecimento do ato como sendo um ato de improbidade. Eu transferiria para você também a mesma pergunta, mas acrescentaria só uma situação. Nós temos 3 leis orgânicas aí, me parece que a do TCU também traz isso, mas a de Pernambuco e a do Ceará também trazem isso, ou seja, quando do exercício da função cientificadora, ou seja, quando sopra da ciência a outro órgão
de eventual ilícito penal ou ato de improbidade, é preciso individualizar condutas, reconhecer o ato equinado e definir responsabilidades. Claro que não é avorar-se na responsabilização no âmbito judicial, mas sim para não banalizar a cientificação, porque a cientificação de um órgão de controle é diferenciada da cientificação de um agente comum, porque quando o MP recebe uma cientificação do Tribunal de Contas de um suposto ilícito de improbidade, já se sabe que aquilo foi dialogado, claro que na perspectiva do controle externo, mas por ser um órgão que adentra a vida pulsante da administração pública, tem acesso a dados e informações, e que, claro, aquilo pode instrumentalizar uma ação de improbidade em uma ação penal. Então, Dom, na sua visão, dentro das mesmas perguntas que foram formuladas sobre a segregação de funções, a separação entre instrução e julgamento, o princípio do julgador natural aplicado aos TCs, e também, por fim, essa questão do reconhecimento do ato, já definindo a responsabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente dar continuidade ao debate. Certo, Ismar. Obrigado. Antes de responder a essa sua pergunta, eu queria fazer uma breve consideração sobre o que foi falado pelos professores, e pela minha satisfação de ouvi-los e ouvir o que eu ouvi particularmente. E aqui eu conto uma brevíssima história. Eu dou aula, comecei lá no TCU e depois acabei dando para os outros tribunais de contas também, sobre responsabilização dos tribunais de contas e tal, e desde 1999, e aqui eu acabei de confessar mais ou menos, né, já dá para estimar a idade da gente, né, é ruim essa parte, mas vamos lá, que eu falo da importância do direito penal dentro dos tribunais de contas. E já ouvi muito, né, observações do tipo, você está inventando moda, isso não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Depois, o Fábio Medina Osório já facilitou um pouco mais a vida da gente. Hoje em dia temos aí já vários autores que falam isso. E eu me refiro ao Brasil, obviamente. Na Espanha, como bem lembrou o Ismar, na Espanha, Alemanha, Itália, né, essa doutrina ela já tem bem mais tempo. Guido Zanobini, inclusive, ele, sobre isso que foi falado agora, ele defende, e essa observação que fez o professor Flávio, de não fazermos professor Vladimir, de não fazermos o Ctrl-C, Ctrl-V do direito penal para o direito administrativo sancionador, Guido Zanobini ele fala que devemos trazer para o direito administrativo sancionador aquelas normas do direito penal que poderiam, vamos dizer assim, aí eu estou usando mais as minhas palavras, poderiam ser universalizáveis, e não aquelas que foram pensadas mais para uma política criminal mesmo, mas sim aquelas que podem ser universalizáveis, como, por exemplo, a culpabilidade, como, por exemplo, a presunção de inocência, enfim, e outras tantas do direito penal. E só para exemplificar, professor José Roberto, que fez aí um elenco de várias questões interessantes a serem exploradas nessa transposição do direito penal para o direito administrativo sancionador, só para adicionar alguns exemplos, imagine a seguinte discussão, em que existe essa discussão, inclusive no âmbito do TCU, ainda que muito incipiente. Qual a teoria do nexo de causalidade que devemos adotar no âmbito dos tribunais de contas, considerando o que disse o professor Vladimir? Tribunais de contas prolatam decisões que se assemelham ao direito civil, tem hora, quando condenam a reparação de dano, mas quando aplicam uma sanção, se assemelham ao direito penal, ao direito administrativo sancionador. Como fazemos? Como apuramos o fato quando chegarmos no nexo de causalidade? Vamos adotar a teoria do dano direto e imediato? Vamos adotar a teoria da causalidade adequada, da causalidade imediata, ou da equivalência dos antecedentes causais, da imputação objetiva? Enfim, porque a depender da teoria que a gente adote, a teoria dos danos diretos e imediatos, causalidade imediata, que é adotado pelo direito civil, pelo menos na parte contratual, sobre isso não há polêmica, ela nos leva a um resultado. Se formos adotar a da equivalência dos antecedentes causais, nos leva a outro resultado. Essa é uma das questões. Outra, culpa em vigilando, expressão muito usada no TCU e em vários tribunais de contas para responsabilizar o superior hierárquico por falhas, por erros, irregularidades cometidas pelo subordinado. Mas se formos aplicar a culpa em vigilando da forma como ela é tratada pelo direito civil, numa tendência à objetivação,
isso levará a uma grande injustiça. Daí, porque eu, particularmente, até prefiro não falar em culpa invigilante, mas sim falha na supervisão hierárquica, para lembrar que, na realidade, é preciso fazer uma série de considerações, inclusive sobre a realidade do superior hierárquico, o que era razoável exigir dele e o que não era razoável exigir dele, em termos de supervisão hierárquica, para aí decidirmos. Então, assim, há uma série de questões interessantes. A transposição do CPC, aplicamos revelia, os efeitos da revelia, ou não aplicamos? Enfim, teríamos uma lista longa aqui. Mas, para não me estender mais, em relação às perguntas do Ismar, primeira delas, sobre a questão das múltiplas funções, atribuições que o Tribunal de Contas exerce e da necessidade de segregação de funções. Temos agora recentemente, tivemos mais recentemente, a edição de uma norma da INTOSAI. INTOSAI é a Organização Internacional das Entidades de Fiscalização Superiores, da qual o TCU faz parte, e houve a edição de uma norma P50, P de pato, P50. É uma norma principiológica em que ela teve, a INTOSAI teve a preocupação de inserir nesta norma um tópico exatamente sobre isso, em que ela diz da necessidade de haver uma nítida separação entre quem investiga, quem julga e quem é o fiscal da lei. De modo que não pode haver uma mistura, o que o CPC até coloca como um impedimento. Quem atuou, quem funcionou como promotor de justiça não pode julgar aquele caso. Então, é preciso que haja essa segregação. Em alguns tribunais de contas, ela é absolutamente nítida, no TCU ela decorre da nossa própria lei orgânica, e os auditores têm, por dever, eles precisam ser independentes, não é um direito. A nossa lei diz que é dever do auditor ser independente. Então, mas muitos tribunais de contas não têm. Me disse um colega, eu estou atrás dessa decisão, mas não consegui ainda, me disse um colega que essa norma da INTOSAI foi criada em decorrência de uma decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que teria prolatado uma decisão desfavorável ao Tribunal de Contas francês, porque o Tribunal de Contas francês não havia feito essa segregação de funções. Eu estou atrás dessa decisão, uma hora eu vou conseguir, ainda não consegui. Por fim, quanto à outra pergunta do Ismar, eu vejo aqui agora, embora eu tenha falado das semelhanças, agora eu vou falar de uma distinção com o processo, o direito penal e, por consequência, o processo penal, já que é por conta do direito material que a gente vai definir aí o direito processual. No processo penal, é possível a produção de provas após o recebimento de uma denúncia. No âmbito dos tribunais de contas, não. Quando se faz a citação de um responsável, todas as provas já estão produzidas. Ele é citado para apresentar a defesa e ponto. Apresentada a defesa, a matéria será analisada. É claro que pode, posteriormente, ele apresentar documentos novos, mas se não houver a produção de documentos, se não houver a apresentação de documentos novos por ele, o tribunal, se apresentar documentos novos, vai ter de abrir contraditório novamente. Então, apresentada a defesa pelo gestor, não há nova produção de prova. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando o tribunal decide por citar alguém, formular uma acusação contra alguém, toda a matéria probatória já tem de estar devidamente concluída. Não dá para citar no mais ou menos, no achismo. Não, é preciso citar já tendo uma convicção, pelo menos preliminar até aquele momento, de que as provas dos autos conduzem à responsabilização daquele gestor. Caso contrário, o processo corre o risco de nulidade, porque haverá um grande prejuízo à defesa se o responsável não for devidamente, não tomar ciência por completo das acusações que pesam contra ele. Portanto, nesse ponto, eu vejo uma distinção em relação ao processo penal. Obrigado, Ismar. Muito obrigado, professor Drummond. E eu passo a palavra para o professor Zé Roberto, para também fazer as mesmas considerações sobre essa pergunta. Achei bem... Na linha até do princípio, né, da intervenção da arbitrariedade dos poderes públicos, aí, que é expresso na Constituição Espanhola de 78, mas é implícito aqui no processo legal substantivo. Só para relembrar um pouco, para ver se essa conformação interna dos TCs, concentrando no órgão as três funções, se ela não assim, abre algum espaço para a possibilidade de assim arbítrio, o que exige, por maior razão, uma independência entre as funções
investigação, instrução e julgamento, para que não tenhamos aí qualquer quebra de dever de imparcialidade e, consequentemente, o comprometimento da validade e legitimidade da atuação controladora. Pois bem, eu diria que, refletindo, né, sobre a questão em termos de atividade de controle de tribunais de contas, me parece que a segregação de funções ela é fundamental. Não há como quem julgue se uma determinada conduta é ilícita, tendo ele participado da investigação ou da instrução dos atos. Então, essa questão da segregação de funções, me parece que, né, naturalmente, isso deveria ser muito bem trabalhado pelos regimentos internos dos tribunais de contas, de modo a assegurar a imparcialidade no momento anterior e a segregando e a imparcialidade no momento posterior. Eu vi bem as colocações aqui do Odilon, relacionados com a necessidade de segurança jurídica daquele que já é acusado num procedimento perante o tribunal, em que quando o tribunal formula a notificação para a defesa, ele já coleciona todas as provas e já descreve todos os ilícitos que foram identificados para que se promova essa defesa. Acho isso uma excelente prática sob o ponto de vista do devido processo legal, mas isso também não prejudica incorporar no mesmo procedimento a necessidade de manter essa segregação. E mais importante que essa própria segregação, para dar sentido a ela, é atribuir a carreiras jurídicas, né, de auditores a atuação nesse processo de instrução, do início ao fim. Sem o que também a gente não está garantindo o outro lado da moeda, que é a tutela devida, né, por parte de uma instituição que tem essa atribuição de defesa do patrimônio público, de defesa da probidade, enfim, de defesa da legalidade, da legitimidade, da economicidade. Então, a segregação ela é muito bem-vinda. No outro ponto tocado pelo professor Vladimir, ele tem toda a razão. Há muita confusão em relação à improbidade administrativa, né? A gente precisa entender que o direito ele cria sistemas de responsabilização e ele vai criando esses sistemas e ele próprio vai estabelecendo as relações entre eles. O sistema de improbidade administrativa é um sistema próprio, ele é autônomo e ele é geral. Ele não se confunde com nenhum outro. E o sistema dos tribunais de contas, com base no artigo 70 e 71, também é um sistema geral e autônomo, que também não se confunde com nenhum outro. Então, se a gente for pensar que, não, o Tribunal de Contas ele pode fazer o juízo de improbidade administrativa, não, ele não pode, ele não é o órgão competente para isso. Ele pode sugerir que aquela prática ilícita por ele constatado também tenha um enquadramento dentro da Lei 8429. É o máximo que ele pode fazer. Assim como o juiz de uma ação civil pública também não pode dizer que houve um ato de gestão antieconômico, né, num processo que ainda está em curso no Tribunal de Contas e que ainda a instrução não encerrou. Também não cabe ao juiz fazer isso. As esferas de responsabilização elas são criadas pelo direito, né? É o direito que cria, que reúne uma forma pela qual ele tutela um bem jurídico, ele prevê os ilícitos, ele estabelece sanções e ele prevê o processo. E dentro dessas sanções está o órgão, a instituição que é a competente para editar as sanções. Esse sistema gira desse modo. E no Brasil, nós temos uma riqueza, né? Nós temos uma riqueza de instituições de controle. Delas, o Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, são órgãos constitucionais e autônomos. Portanto, encabeçam sistemas autônomos de responsabilização. O Ministério Público, é claro, ele não tem a possibilidade de estabelecer nenhum tipo de sanção, ele próprio. O máximo que o Ministério Público consegue é atuar numa fase extrajudicial, ou na fase judicial, através de uma forma consensual, mas ele não tem o poder de impor sanções.
ele não tem esse poder. Ele pede ao Poder Judiciário, por exemplo, na Lei de Probidade Administrativa, a aplicação das sanções. Então, eu gostei muito da fala do professor Vladimir, que ele quis destacar essa separação, né? E isso tem a ver com a questão do dolo e da culpa. Quando um Tribunal de Contas apura um ilícito, um dano ao erário, quando ele chega ao final de toda a instrução e notifica, obviamente que aí, quando o gestor, ou quando o responsável, que não precisa ser o gestor, né? A gente tem esse costume de falar do gestor, mas, na verdade, são pessoas que estão no exercício de cargo público, mas são também pessoas físicas e jurídicas que não têm esse vínculo orgânico com a administração. Então, quando o jurisdicionado ele é intimado, ele vai se defender. E, ao meu ver, nada impede que o Tribunal de Contas avalie se há a prática de um ilícito e se para a prática daquele ilícito concorreu uma conduta dolosa ou uma conduta culposa. Até porque, para efeito de responsabilização, a gente vai ter que trabalhar. É um grande tema, isso é uma grande controvérsia. Eu vou colocar aqui uma questão bem controvertida. Se a lei anticorrupção prevê que pessoa jurídica responde na esfera civil e administrativa de forma objetiva, por que, perante os tribunais de contas, essas empresas, essas pessoas jurídicas também não respondem da mesma forma? Qual é o motivo para que lá a responsabilidade seja subjetiva, e sendo que no plano do direito administrativo sancionador, o próprio sistema está prevendo uma responsabilidade objetiva. Mas, de todo modo, isso significa que é possível, sim, mas isso nada tem a ver com a configuração, se o ato é de improbidade ou não de improbidade. Tem a ver com o elemento subjetivo da conduta ilícita que está sendo apurada pelo tribunal. Eu gostei muito das provocações que o Odilon também deixou aqui para nós, quando ele fala, né, do problema relacionado com essa grande dificuldade. Afinal de contas, que culpabilidade a gente vai adotar, né? Se de um lado eu estou apurando responsabilidade no julgamento de contas, e no outro momento eu estou apurando a possibilidade de aplicar uma sanção. Eu diria que, em termos de sanção e jurisdicionado, se for pessoa física, princípio da culpabilidade subjetiva. Se for pessoa jurídica e estiver em cena a responsabilidade civil de pessoas jurídicas, eu vou lançar aqui uma grande polêmica dizendo que hoje o modelo é de responsabilidade objetiva. Vou deixar essa polêmica no ar. Retomo para vocês, Mar. Muito obrigado, professor Zé Roberto, pelas brilhantes colocações, e dando continuidade, eu transferiria para o professor Vladimir, e ainda focando, professor Vladimir, na questão desse enquadramento do dolo, né, no enquadramento do ato de improbidade. Eu concordo com o professor Zé Roberto, o fato de a gente enquadrar a posição, não pode nem valorar, ainda que a título de reforço argumentativo, para poder agravar a sanção no âmbito dos tribunais de contas, porque isso pode configurar até usurpação de competência, que é instar ao poder a função judicial. Professor Odilon, em relação a essa autonomia, né, do processo de controle externo, que não é nem administrativo, nem judicial, embora a gente possa socorrer de alguns princípios aí, né, do processo administrativo, eu costumo falar que eu sempre fico muito, assim, angustiado quando alguém quer aplicar o princípio do formalismo moderado no âmbito do controle, quando sabe que, às vezes, pode ser até prejudicial ao próprio responsável processual. Então, dentro dessa tônica aí de consensualismo, de responsabilização, a gente ouve muito falar aí, tanto nos debates institucionais, quanto assim na academia mesmo, sobre ao papel dos TCs, se deveriam mais orientar do que punir. Até no debate essa semana o professor Jacobim falou um pouco sobre isso. Então, como equilibrar esse anseio aí, né, dos agentes controlados por um controle consensual da administração pública, que é pautado aí por um formato de regulação dialógica, né, e responsiva, com esse mandato sancionador conferido ao Tribunal de Contas? Eu sei que
A sanção não é o fim a ser perseguido, mas a gente precisa compatibilizar bem, de modo que a gente não possa transformar o Tribunal de Contas em órgãos de controle interno, que tenham o órgão próprio para poder fazer esse tipo de controle, que não tem, em regra, o poder de sancionar, exceto naquelas esferas de responsabilização própria de seus agentes. Professor Vladimir, me perdoe. A pergunta é direcionada a ele. Vamos lá. A gente não pode perder de vista que uma determinada conduta, ela pode sofrer incidência de mais de uma norma sancionadora. Então, a mesma conduta pode ser simultaneamente ato ilícito administrativo disciplinar, ato de improbidade administrativa, ato ilícito que é apurado e reprimido no âmbito do Tribunal de Contas, ato ilícito que é apurado e reprimido no contexto da lei anticorrupção, pode ser um ato ilícito civil, pode ser um ato ilícito administrativo. E há duas formas de ato ilícito. Em tese, você teria três, mas em relevância em consideração o próprio Estado Democrático de Direito, dignidade da pessoa humana, devido processo legal e evolução civilizacional do direito, há basicamente dois tipos, que é o ato ilícito, ato jurídico ilícito, onde, na verdade, é relevante para a incidência da norma que haja voluntariedade da conduta, e o fato ilícito administrativo, que, na verdade, dispensa a voluntariedade da conduta para incidência. No direito administrativo sancionador, você tem os dois casos. Por exemplo, é claro que pode haver controvérsia ou questionamento, mas digamos que o sujeito deixe de pagar o tributo no prazo devido. Pouco importa se ele não queria pagar o tributo, ou se ele queria pagar o tributo e se esqueceu do momento, ou se não sabia que havia aquele tributo. Pouco importa para ele. Pouco importa para a questão da sanção. É um ato, fato ilícito administrativo. Então não se discute a voluntariedade, porque a norma incide pelo fato de não ter acontecido objetivamente não pagamento. É diferente do ilícito administrativo disciplinar, do ilícito, o ato de improbidade administrativa e do ato ilícito, os atos ilícitos administrativos e atos ilícitos civis, por que não dizer, que são objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas. Eles são atos jurídicos ilícitos, por quê? Porque é preciso que haja voluntariedade, é preciso que a pessoa tenha desejado realizar a conduta, mas a voluntariedade, que é uma confusão comum, não se confunde com dolo ou culpa, que diz mais respeito à questão da finalidade da conduta, E, nesse caso, o exame do dolo, ele vai ter o dolo, ele vai ter uma presença diferente no ato ilícito administrativo disciplinar, no ato de improbidade administrativa e no ato ilícito que seja de competência, seja objeto de competência sancionadora do Tribunal de Contas. Então, existe, e dependendo de cada modelo jurídico sancionador, o dolo pode ter um peso maior ou menor. E aí existe uma regra, um princípio geral, que é a questão da individualização da pena, que entra na questão da proporcionalidade. Aí entra a seguinte questão: então eu posso ter ato jurídico ilícito com responsável objetiva? Pode perfeitamente isso acontecer. Onde a discussão do dolo ou culpa, que diz muito mais respeito à finalidade da conduta, vai ser relevante para a incidência da norma. E aí entra a questão, aí divergindo, meu querido amigo José Roberto. A responsabilidade objetiva que você tem na lei anticorrupção se refere aos ilícitos, atos ilícitos previstos e tipificados naquela lei. Agora, nada impede, do meu ponto de vista, que uma norma, que a lei estabeleça a responsabilidade objetiva por ato ilícito de competência do Tribunal de Contas. Mas, para tanto, seria necessário que houvesse lei dispondo a respeito disso. Onde você tem realmente a obrigatoriedade da responsabilidade subjetiva em matéria de direito administrativo sancionador é no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. No caso de a Fazenda Pública ela ser condenada a ressarcir um administrado em sede de responsabilidade civil extranegocial do Estado, ou seja, o administrado foi lesionado e o agente público descobre-se que o agente público, por dolo ou culpa, gerou esta obrigação de indenizar do Estado em favor do administrado. Então, eu entendo que, digamos assim, eu não vejo obstáculo constitucional, pelo menos numa primeira mirada,
de você ter responsabilidade objetiva em ato ilícito de competência do Tribunal de Contas, desde que isso seja feito por meio de lei. A gente tem que, pelo menos assim, para concluir minha fala, a gente tem que desmistificar certas coisas. Então, o direito ele demarca de forma diferente, é como o professor Zé Roberto bem colocou, os modelos jurídicos são diferentes, nós temos uma multiplicidade de modelos jurídicos. A minha preocupação, que é a coisa que a gente precisa evoluir bastante, é a questão do bis in idem, é a superposição de modelos jurídicos sancionadores, que necessariamente sejam superposição de órgãos controladores, de órgãos com competência sancionadora. Então, por exemplo, quando se vai falar da sanção civil de indenização ao erário, ressalvada a hipótese onde o destino da indenização seja diferente, ao invés de ser para a fazenda pública tradicional ou para um fundo, por exemplo, da defesa de interesse difuso coletivo, ressalvado nessa hipótese, você tem que levar em consideração isso, porque senão você teria um excesso, a questão do bis in idem. E, para concluir, a questão da separação entre a instrução, a acusação e o julgamento. Eu costumo lembrar muito aos meus alunos uma personagem de quadrinho chamada Juiz Dredd, que foi objeto de filme. Você tem um filme relativamente antigo de Stallone, tem um mais recente. O que seria o Juiz Dredd? Num mundo apocalíptico, para o que sobrou da humanidade se reúne numa cidade, uma mega cidade chamada Mega City 1. E só existe um poder. Tudo está concentrado na mão dos juízes. Então, os juízes eles fazem a instrução, eles julgam e aplicam a pena. Então, por exemplo, se ele pega alguém, se um juiz, nessa distopia, flagra alguém cometendo uma conduta passível de ser punido com a pena de morte, ele automaticamente diz qual é o dispositivo que foi violado e executa a pena de morte imediatamente. Pronto. Com essa celeridade. Então, se a gente precisa ter cuidado da administração pública não cair nessa lógica do que eu chamo de lógica do juiz Dredd. Porque senão você acaba, de um lado, tornando ineficiente o controle da administração pública no sentido de você estabelecer o apagão das canetas ou o direito administrativo do medo, e de outro, a questão da dignidade da pessoa humana, devido ao processo legal e da própria concepção de razoabilidade e proporcionalidade, que, como eu disse recentemente até em sala de aula, é ínsula ao próprio conceito de direito, a qualquer concepção de direito e de justiça que você encontre. É o que eu tinha a dizer, e agradecendo pela pergunta e pela provocação. Muito obrigado, professor Vladimir. Agora eu transfiro ao professor Odilon, e Odilon tem uma pergunta que foi formulada, acho que a partir disso aqui, né? Se a análise da coabilidade nessa perspectiva seria necessariamente sempre antes da citação ou audiência, ou se com a resposta do responsável, essa análise da coabilidade pudesse ser feita depois. Obrigado, Ismar. Vou começar por essa última pergunta, depois eu volto para a primeira. Eu, particularmente, essa para mim não é uma pergunta nova, já me foi feita algumas vezes dentro do próprio TCU. Eu, particularmente, entendo que o melhor é que seja feito antes, Ismar. Por quê? Porque aquele que é acusado de algo, ele tem todo o direito de saber tudo aquilo que pesa contra ele. Se eu entendo que não há elementos nos autos que autorizem o tribunal a reconhecer a boa-fé, por exemplo, que para mim, no meu modo de ver, eu trato a boa-fé como uma excludente de culpabilidade, porque entendo que é um erro de proibição, e como lá no direito penal o erro de proibição é uma excludente de culpabilidade, eu então coloco a boa-fé como excludente de culpabilidade, é uma percepção equivocada sobre uma matéria de direito decorrente de um erro excusável, quando se reconhece a boa-fé. E aqui eu me refiro, obviamente, à boa-fé subjetiva, o que, só abrindo parênteses, só para mais uma provocação, é mais uma questão que se coloca, às vezes, há quem defenda, não devemos aplicar só a boa-fé objetiva. Com todo respeito, divirjo, entendo que em matéria de direito administrativo sancionador, a boa-fé subjetiva precisa ser
considerada. Mas voltando aqui à pergunta, eu entendo, Ismar, que todo aquele que é acusado tem o direito de saber tudo aquilo que pesa contra ele, sob pena até mesmo de nulidade do processo. Se eu entendo que era razoável exigir dele conduta diversa, que é uma excludente de culpabilidade, eu preciso afirmar isso, eu preciso dizer, olha, eu entendo que você fez errado, por quê? Porque nas circunstâncias em que você estava, era razoável exigir que você tivesse praticado uma conduta diversa dessa que você praticou, por isso e por aquilo. Então, se eu não digo, se eu, vamos dizer assim, como eu já ouvi por aí, se eu guardo alguns argumentos na manga para esperar a defesa para depois apresentá-los, como no âmbito dos tribunais de contas a matéria probatória se esgota no momento em que eu formulo a acusação, eu, de certo modo, crio um prejuízo para a defesa. E o objetivo dos tribunais de contas não é condenar, não é punir, é condenar o culpado e dar razão ao inocente. Não há nada de errado nisso. Fazer uma auditoria, voltar e dizer, olha, estava tudo bem, não é motivo de frustração, é motivo de alegria, já que é uma notícia boa no meio de tantas ruins no que diz respeito à administração pública. Então, no meu modo de ver, se há o elemento nos autos que me permite fazer afirmações relativas às excludentes de culpabilidade ou ao não reconhecimento delas, eu entendo que é sim dever do tribunal fazer essas afirmações, porque o interesse do tribunal é descobrir a verdade, o que não é fácil. Portanto, nesse ponto, não há oposição, pelo menos em tese, com aquele que é acusado. Vamos ver o que ele vai dizer. O tribunal terá toda a liberdade depois para formar o seu convencimento, desde que fundamentado nas normas do direito. Quanto à segunda pergunta, Ismar, sobre a questão da consensualidade de um lado e a sanção do outro, evidentemente que é preciso achar um meio termo que seja suficiente para exercer a função dissuasória. Se ficarmos só na base da consensualidade, vamos virar amiguinho do nosso inimigo. As coisas não vão se resolver, não vamos provocar mudanças de comportamento. Por outro lado, se partirmos só para a sanção, aí sim, aí faremos jus à narrativa que se criou acerca do direito administrativo do medo. Então, não pode ser nem num extremo, nem no outro. Achar esse meio termo, às vezes, não é fácil, requer um certo esforço para sabermos a medida exata. A pena, né, lá no direito penal, ela é tratada desse modo há muito tempo, é a última ratio, é o último recurso. E os tribunais, evidentemente, que precisam adotar essa ideia e, na medida da gravidade, do grau de culpabilidade, principalmente, de uma determinada conduta, é preciso avaliar se apenas uma determinação é o suficiente ou se aqui ou ali nem cabe praticar esse primeiro passo de primeiro determinar e aí, se não atender, depois aplicar a sanção. Às vezes é necessário ir direto para a sanção. Em tese, é difícil ter uma resposta exata, porque somente o caso concreto é que vai nos dizer se a pena se justifica ou não. Exatamente por quê? Porque ela é personalíssima. É preciso individualizar as condutas e fazer essa avaliação da culpabilidade para podermos decidir se cabe ou não. Agora, só para fechar, em relação à consensualidade, há hoje toda uma teoria e uma prática a favor da consensualidade e eu não me oponho a isso. Agora, isso vai também impor um desafio aos órgãos de controle. É preciso ver o que é passível de consenso, que é passível de acordo, e aquilo que não é passível de acordo. Caso contrário, sob o argumento da consensualidade, vamos simplesmente fazer da letra da lei letra morta. Então é preciso ver aquilo que cabe negociar e aquilo que não cabe negociar, que é preciso aplicar a lei. Esse é um outro desafio que somente cada caso concreto vai nos dizer quando devemos aplicar um ou outro. Muito obrigado, Ismar. Perfeito, professor Dumont. A pergunta se faz assim necessária porque costuma-se ouvir e fazer até um juízo de situação de substitutividade, quando quando é algo complementar a sanção com o consensualismo. Mas o que me motivou a levantar isso aqui, porque a sanção no âmbito do controle externo, a própria professora Márcia Pellegrini, ela assim coloca que tem essa natureza instrumental. E como natureza assim, instrumental, é natural que ela vá necessariamente partir pela ideia da consensualização em si, como primeira via a
a se seguir. Então, se realmente não há qualquer tipo de assim, insurgência, não há por que sancionar, e, em regra, a atuação dos TCs, certo? Vão desencadear em determinações, tal, e a sanção seria só na hipótese de inviabilidade do exercício do próprio poder fiscalizatório. Então, professor, Zé Roberto, o que o senhor poderia falar um pouco sobre isso também? Também vou começar pela colocação do Odilon, porque o direito brasileiro ele está chegando, o direito administrativo sancionador brasileiro, sobretudo a partir da lei anticorrupção, fortemente apresenta um influxo de um pensamento pragmatista, né? Pragmático, inclusive vindo logo depois, né, as alterações da LINDB, também nesse mesmo sentido, e parece que de uma hora para outra a consensualidade ela vai resolver todos os nossos problemas. Como tudo no Brasil, a gente precisa de alguma coisa que nos salve, alguma entidade, alguma criatura que nos salve dos nossos problemas. E agora nós elegemos a consensualidade. E eu acho que, inclusive, a questão da pandemia, nesse momento da pandemia, isso fica muito claro. Né? A pandemia ela é uma grande lente de aumento dos problemas brasileiros. Então, dentro desse cenário de uma administração pública caótica, desestruturada, desorganizada, que nós temos, e que se passam os anos e as estruturas elas vão muito lentamente se profissionalizando, e vão obtendo aderência aos verdadeiros interesses públicos da sociedade. Vejam que situação trágica, né? Falar em saúde pública, falar no sistema único que está salvando vidas, mas um sistema único que permanece abandonado durante décadas e décadas, e mesmo assim está prestando um enorme serviço público, e ao mesmo tempo, nas últimas décadas, nós só temos falado que o serviço público no Brasil é ineficiente, e, portanto, o Estado também é ineficiente, e dentro desse discurso, o que nós temos é um mar de falta de estrutura e de profissionalismo no exercício da administração pública. E aí, dentro desse contexto, né, em que as ilegalidades são produzidas, agora vem a consensualidade como se ela fosse o nosso grande, né, salvador da pátria, até para o próprio direito administrativo sancionador. E na busca desse equilíbrio, gostei muito, viu, Odilon, você utilizou a palavra meio termo, né? Na busca desse equilíbrio, a própria doutrina, que criticamente percebe a necessidade de aclimatar essa ideia pragmática no direito brasileiro, e aqui eu faço referência à obra da professora Alice Voronoff, nossa diretora do IDASAN. Ela percebe claramente que há uma necessidade de você construir modelos sancionadores eficientes e inteligentes. Ela percebe claramente a necessidade de se manter, dentro desses modelos, um conhecimento adequado do universo sobre o qual versa o exercício dessas potestades sancionadoras, para que se possa eleger, mediante uma política racional, uma política de Estado, uma política dentro da instituição de controle, uma política dentro do Ministério Público, uma política relacionada dentro do exercício das competências disciplinares e assim por diante, uma política sancionadora dentro de uma regulação, por exemplo. Há uma necessidade que você construa um modelo, e que esse modelo só vai funcionar se nós mantivermos a credibilidade dessas instituições. E a credibilidade das instituições para utilizar a sanção de forma inteligente e de forma proporcional, com ampla fundamentação. E aqui eu devolvo a gentileza para dizer que o professor Vladimir tem uma das melhores obras sobre motivação no direito brasileiro. O professor Vladimir também, acho que está devendo
também está devendo, acho que também está esgotada a sua obra. E a professora Alice, então, ela fala claramente dessa necessidade. E ela vai dizer que o consensualismo, então, também não vai resolver, né? O consensualismo por si só não resolve esse problema. Não adianta a gente imaginar que é um termo de ajustamento de gestão ou a possibilidade de conceder benefícios em matéria sancionadora que nós vamos resolver os problemas nessa área. Não vai ser assim. Na verdade, a situação brasileira, ela exige muito mais. Eu diria que vai exigir muito, porque com o consensualismo já vem diversos problemas, a começar pela possibilidade discricionária de você exercer essa competência de forma consensual ou não, a possibilidade de você eleger em que situação você vai se utilizar dessa via consensual. Do outro lado, que tipo de benefício você pode, eventualmente, apresentar em uma mesa em que você vai procurar a formação desse ato bilateral e que a gente tem dito, né, que a gente vai apresentar na mesa de negociação. Essa palavra de negociação, quando se fala em consensualismo no direito público, ela é complicada, porque dá a entender que nós estamos entre duas partes na mesma posição, e não é verdadeiro isso, não é verdadeiro. Se de um lado eu tenho jurisdicionado, do outro eu tenho quem exerce função pública. Então, falar de negociação, tecnicamente, rigorosamente falando, não é negociação, que negociação supõe uma horizontalidade completa. E não tem como se ignorar isso no direito brasileiro, pela nossa tradição continental, que monta um direito público fundado em competências, essas competências são indisponíveis, são de exercício obrigatório, e, portanto, só na medida em que a lei assim delimita, o ordenamento assim agasalha, nós podemos enveredar pelo consensualismo e deixar de aplicar uma sanção. Então, eu queria terminar essa fala, né, aqui fazendo coro com o Odilon, né, de que a busca desse meio termo é muito importante, a busca desse equilíbrio. Não é possível que agora nós vamos entrar nós já entramos na onda do pragmatismo e vamos continuar surfando nessa onda do pragmatismo, achando que ele é a solução de todos os nossos problemas em matéria sancionadora. Com essas palavras, devolvo para você, Ismar. Professor Zé Roberto, muito obrigado. Professor Vladimir França, muito obrigado. Professor Odilon Cavalari, muito obrigado. Quero dizer que a NTC agradece a disponibilidade dos senhores para discutir aqui sobre o sistema de responsabilização que é próprio, que é íncito aos tribunais de contas do Brasil, de modo que daqui para frente a gente venha lançar luz na discussão de que não se trata realmente de business, nós temos um sistema próprio de responsabilização, embora sejamos um órgão de natureza administrativa, né, mas temos um processo próprio que é o processo de controle. Então, o debate, a exposição dos senhores aí lançou luz em temas relevantes, certo? Em temas que certamente contribuirão na atuação institucional, aí, na atuação funcional, não apenas dos auditores de controle externo, mas dos procuradores que atuam junto ao Tribunal de Contas, que eu vi que alguns aqui estão assistindo, ao exemplo do procurador Sérgio Gadeu Leger, lá do Paraná, e alguns conselheiros titulares e substitutos. Então, muito obrigado aos senhores. Abro aí a palavra para as considerações finais. Começa pelo Odilon. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui com todos vocês, com aqueles que nos assistem, nessa semana importante para a NTC, em que comemora seus 8 anos, e podendo ter a honra de participar desse debate com o professor Vladimir, com o professor José Roberto, e tratar de um tema tão rico quanto este, que nos deixa a todos com vontade de aprofundarmos mais. Cada hora que um fala, levanta 5, 6 questões, assim, fala uma coisa, mas tem mais isso, tem mais aquilo, quer dizer, isso demonstra a riqueza e o grande desafio que é essa questão. Se o direito administrativo sancionador no Brasil está em evolução, mas ainda é um desafio, eu diria que é mais ainda a aplicação dele aos tribunais de contas por essa natureza híbrida que eles têm.
Muito obrigado, Ismar, muito obrigado à NTC, muito obrigado, professor Vladimir, muito obrigado, professor José Roberto. Foi uma grande honra estar com todos vocês e participar deste evento. Professor Vladimir. Bem, gostaria de agradecer a NTC pela oportunidade que me foi dada de participar desse debate também muito instigante. Várias ideias surgem naturalmente, e o direito administrativo sancionador é um oceano inexplorado, só se verifica, eu acredito que seja a imagem mais adequada para o direito administrativo sancionador. A gente verifica a imensidão do oceano, agora faz necessário muito saber o que tem dentro desse oceano, quais são os elementos, quais são seus aspectos, suas características, todo o seu ambiente. E é uma discussão que que tem iniciado no Brasil, iniciou no Brasil de forma muito tardia. Muitos dos problemas controvérsias e inseguranças na aplicação de competências sancionadoras no âmbito do direito administrativo advém da falta de amadurecimento que o direito administrativo sancionador tem no Brasil. Mas, graças a Deus, isso mudou, porque agora nós temos a oportunidade, ou pelo menos criou-se a oportunidade, de a gente desenvolver teses, trabalhos, enfim, tornar um ambiente brasileiro mais propício para a evolução do direito administrativo sancionador, que é tão relevante, tão importante para a evolução da sociedade brasileira, para a consolidação da nossa ordem constitucional, ou mesmo a transformação dessa ordem constitucional para uma coisa melhor. Mas isso é outra história que eu não vou adentrar aqui, evidentemente. Mas agradeço mais uma vez a NTC, agradeço a oportunidade de conhecer o professor Odilon. Espero que um dia a gente tenha a oportunidade de conversarmos pessoalmente, quando a nova normalidade chegar finalmente, e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de debater com o meu amigo Zé Roberto Pimenta, a quem o direito administrativo... Muito obrigado, professor Vladimir. Professor Zé Roberto. Também agradeço e parabenizo a NTC pelos 8 anos de atividade institucional, congregando aí os auditores de controle externo. Agradeço também a possibilidade do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, IDASAN, ter feito o evento em conjunto com a associação. Agradeço também aqui a imensa alegria de estar ao lado do Odilon, ao lado do Vladimir, mestres e com uma experiência riquíssima no tema que a gente tratou, aprendizado máximo das falas de cada um, e acho que a mensagem também vai nesse mesmo sentido, de que a gente possa, cada vez mais, contribuir para o aperfeiçoamento de uma parcela dessa atividade, desse órgão tão importante que é o Tribunal de Contas, dentro da nossa moldura do Estado Democrático de Direito, dentro daquilo que a gente quer, né, como tutela do patrimônio público, numa república, como órgão de controle externo, que visa a defesa da legalidade. Então, se a gente puder chamar a atenção para a necessidade de, cada vez sempre, aperfeiçoar essa atividade sancionadora, perceber a forma como ela deve ser melhor estruturada, para que se cumpra a efetividade de tutela desses bens jurídicos, eu acho que isso já é uma grande missão para todos nós, e acredito que nós tivemos aí um excelente evento, com excelentes provocações para todos aqueles que nos assistiram. Então, agradeço também aos nossos web espectadores e termino agradecendo especialmente ao Ismar, que nos acompanha aqui e que fez aí uma brilhante mediação entre nós aqui, todos participantes. Muito obrigado.